Fala galera, sejam muito bem-vindos ao WSPcast, o podcast da WSP. Semanalmente traremos convidados para falar sobre vendas, empreendedorismo, histórias de superação e inspiração para você. Então hoje temos uma convidada especial, uma convidada que faz parte do nosso ecossistema. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, era concursada pública na área de engenharia na prefeitura de Lucas de Rio Verde, no estado do Mato Grosso, e tomou uma decisão, a decisão de largar o funcionalismo público para empreender na área de vendas, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Então hoje estou aqui com Letícia Nonato, seja muito bem-vinda, Letícia Nonato. Obrigada, Diego, obrigada pelo convite. Letícia, vamos bater um papo aqui, hoje falaremos sobre algumas coisas, sobre a sua mudança de vida, sobre sua coragem de largar um concurso público na área de engenharia para empreender. Mas antes, obviamente, eu quero que você conte um pouco da sua história. Conta um pouco de você pra galera, como era a sua infância lá em Cuiabá, como foi sua vida antes de tudo acontecer, antes da formação, antes da prefeitura, antes do concurso público e antes da WSP. A minha infância, adolescência foi muito feliz, proveitosa, né? Uma infância regada de suporte, apoio, né? Eu costumo dizer, a gente vivia muito na nossa chácara ali, aproveitava bastante, né? Cheio de aventuras, desafios. Não sei se você lembra aquele programa No Limite. Meu avô fazia isso, né? Com os netos ali, era muito bom, sabe? Entre nós ali em família, a gente fazia boia cross, aproveitava bastante, pintura. Meu pai sempre incentivou muito a criatividade, buscar o que você quer também, né? Ser livre. Então, tinha de tudo um pouco. Era bastante esporte também. Naquela época que eu gostava, competia em natação, em basquetebol. Então, foi uma jornada ali regada de muita coisa boa. Que bacana, Letícia. E dentro do seu crescimento, com toda essa estrutura familiar, que a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade de crescer dentro de uma família estruturada, você é abençoada por isso. Que valores que você traz da família que te acompanha até hoje? Você usou bem a palavra, né? Uma bênção, realmente. Uma bênção. Porque acho que o maior valor de todos é a liberdade, sabe, Diego? Isso eu carrego muito. Porque uma pessoa livre, na verdade, ela não tem nada, né? Então, a liberdade, inclusive, o meu pai, infelizmente, ele faleceu, né? Durante a pandemia, mas ele me ensinou muito disso. Ele falava que nós somos como pássaros e fomos feitos para voar, sermos independentes, né? Pessoas realmente livres de escolhas na vida. E um outro valor é coragem, porque eu acho que o mundo é dos corajosos, realmente, né? A coragem abre portas, coragem abre oportunidades maiores para você. E o seu sucesso, inclusive, é proporcional à coragem que você tem, né? Então, isso é um valor muito intrínseco em pessoas que realmente vencem na vida. E eu acho que simplicidade também, sabe? Eu sempre digo isso porque não aquela simplicidade em coisas financeiras, né, ou de imagem, algo assim, mas de tornar as coisas mais simples, né, de deixar o complexo de lado, de realmente ser mais prático, ser mais leve, sabe, ser algo mais divertido. A gente até estava conversando, eu vi um filósofo, né, falando, Jacob Petrie, qual que é a relação mais importante que você tem no momento, né? E muitas pessoas falam Deus, família, filhos, amigos, irmãos, e eu aprendi isso. A relação mais importante que você tem é com o momento presente, porque se você não tem um alinhamento com o presente, você não tem um alinhamento com a vida, né? E muitas pessoas que estão, inclusive, nesse universo que nós estamos, né, do empreendedorismo, tem os riscos e tudo mais, às vezes vive muito ou no futuro, né, com ansiedade, querendo que as coisas aconteçam logo, ou no passado, se lamentando, ou murmurando, enfim, e eu acho que tá aí a simplicidade, sabe, de você viver o momento presente. Inclusive, a gente tem muito essa questão do estar inconformado, né, estar insatisfeito e querer sempre mais. Mas o que nos motiva não tem que ser só a insatisfação, né? Tem que ser também o entusiasmo de você fazer as coisas acontecerem naquele momento. Porque quando você troca justamente essa insatisfação pelo entusiasmo, você aterriza no agora. Então é algo tão simples, mas é justamente isso que precisa ser dito e vivido, né?
Bom, fugindo até um pouco da pauta pela sua resposta complexa e profunda, ah, a gente fala muito sobre isso, né? O passado, ele é imutável. O futuro, a gente não tem um controle. O que a gente tem controle é sobre o presente. O que nós estamos fazendo agora para viver a vida que a gente quer viver, para construir o futuro que a gente quer construir. E a gente sabe que hoje em dia, o mundo do jeito que está, a tecnologia, a inteligência artificial, todas essas coisas que cada vez as coisas estão acontecendo mais rápido, fica difícil a gente realmente ter um foco no presente. E esse é um exercício que muita gente tem uma certa dificuldade em fazer. O que você faz para se manter no presente? Eu foco no que está no meu controle. Acho que isso é o principal. Porque tudo que foge do nosso controle nada mais é do que aquilo que deixa a gente não vivendo nesse momento. É aquilo que eu disse, né? Ou você está vivendo sempre esperando ou querendo algo que está lá na frente ainda e que você precisa passar por um processo e às vezes você não tem paciência, ou você está se agarrando em coisas passadas, sabe? Então eu tento me concentrar no que está nas minhas mãos, no que cabe a mim fazer, né? No que está no meu controle, que só depende de mim, como, por exemplo, é a nossa ferramenta aqui, né? Da WSP, que só depende de nós para fazer acontecer. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho dentro desse papo profundo sobre escolha, sobre presente, sobre trabalhar dentro do nosso controle, mas vamos dar continuidade aqui dentro da sua história para a galera te conhecer. Beleza, você foi criado ali com a sua família, uma infância muito boa, mas você sempre foi estudiosa. Pensa na sua infância, na sua adolescência, como que você se descreveria hoje? Uma pessoa, um adolescente, uma criança ali ambiciosa, sonhadora, estudiosa, como que era a Letícia? Eu sempre fui uma criança muito estudiosa, né? Meus pais, inclusive, são professores. A minha mãe, professora de criança, né? O meu pai foi professor da escola técnica do IFMT e sempre incentivavam muito a gente na leitura, né? No criativo e também na leitura. Então, até hoje, inclusive, eu leio bastante, gosto de tomar conhecimento por meio dos livros, de montar as coisas, processos, enfim. E esses dias eu estava, inclusive, arrumando a prateleira dos meus livros, né, e eu encontrei um todo de capa, assim, rasgada, amarelado, de há muito tempo atrás, 2000 e pouco, quando eu tinha 11 anos, então desde os 11 anos eu leio bastante, até por um incentivo, inclusive, da escola, né, e aí eu passei a fazer isso também. Legal, então por influência dos seus pais, sua mãe também era funcionária pública? Não. Ela era professora de escola particular. Seu pai, funcionário público? O IFMT, Instituto Federal. Então, um instituto público. Com toda essa referência que você teve de pais professores, influenciou você a ser estudiosa. E aqui vai também uma dica para os pais, né? Tudo que você faz influencia direto ou indiretamente seus filhos. Então você, por influência dos seus pais, se torna uma pessoa estudiosa, se torna uma leitora de livros e decide fazer um concurso público. Passou no concurso público, se formou em engenharia. Como era a sua vida lá em Lucas de Rio Verde? Como que era a sua rotina na prefeitura? Como que era a sua atuação na área de engenharia? Como que era a sua vida antes das vendas? A minha vida era uma vida muito tranquila, uma vida boa, né? Não estável, que a gente sabe, pelo filósofo Flávio Augusto, que estabilidade não existe, mas era uma vida bem tranquila, concursada, ganhava muito bem, em torno ali de 6 mil e pouco, fazia projetos por fora, né? Eu também fiz uma pós-graduação em perícia, auditoria e gestão ambiental, então eu trabalhava com licenciamentos, fiscalizando os empreendimentos ali da cidade. Inclusive, essa cidade é do interior, né? Fica próxima ali da capital de Cuiabá. É uma cidade muito bacana, muito próspera. Eu fiquei muito feliz de ter passado lá no meu concurso. Inclusive, foi matéria também do Globo Repórter em educação pública. O agronegócio é muito forte, né? Plantações de grãos, enfim. Então, eu estava num trabalho que me proporcionava muita coisa bacana. Tinha tudo a ver com a minha área, inclusive, né? Meus amigos, colegas de trabalho, pessoas fantásticas, parceiros. A prefeitura de lá, inclusive, um palácio, sabe, Diego? Assim, 2 andares, numa rotatória gigante. Várias pessoas ligavam, inclusive, para lá como referência no Brasil. Então,
era um lugar muito bacana, eu tinha a minha casa ali própria, o meu carro, tava tudo indo muito bem, viagens, inclusive. A minha rotina basicamente era trabalho ali em horário comercial, e depois eu planejava as minhas viagens, que eu sempre gostei muito. Essa é uma particularidade também de viajar. Eu tinha, inclusive, uma agência também de viagens. Então, eu programava tudo e fazia isso como hobby nos meus momentos livres. E aí você tinha um emprego estável, concursada, vivendo na zona de conforto, vivia bem, trabalhava num palácio, numa cidade nova, perto dos seus amigos, perto da família, né? Você falou que Lucas de Rio Verde é perto de Cuiabá, 4 horas de Cuiabá. 4 horas? Um pouco perto, né? Mas você ali nessa estabilidade, entre aspas, você decide procurar algo. O que estava te faltando emoção? O que você estava procurando alguma coisa? Dentro de todo esse conforto tinha uma insatisfação? Porque, tudo bem, você encontrou uma oportunidade, que você já vai contar daqui a pouco, da WSP. Mas o que te fez buscar uma oportunidade? Bom, eu tive acesso a novas referências. Como? Foi por meio do livro Ponto de Inflexão, do Flávio, primeiramente. Quem te indicou o livro? Ou por que você comprou o livro? Sabe que eu não lembro, assim, como eu gosto muito de ler, que nem a gente estava falando, não me recordo, mas eu li esse livro Ponto de Inflexão, já me chamou a atenção no título, né? Tem a ver, inclusive, com a engenharia, esse ponto de inflexão que muda a sua rota, a direção, né, da sua vida, e eu quis saber um pouco mais. Foi ali que eu conheci, inclusive, a história do Flávio Augusto. O Flávio, um cara surreal, hoje um dos maiores nomes, né, do empreendedorismo brasileiro, um cara que saiu do zero, que construiu tudo que ele tem hoje, e o que mais me chamou a atenção foi aquela mentalidade que ele fala no livro, né? Eu passei a seguir o Flávio normalmente ali nas redes sociais, né, acompanhar, e cada vez mais sendo imersa nesse mundo, né, tendo acesso a essas referências, a essa mentalidade vencedora e protagonista. E o Flávio, ele sempre posta uma ilustração de uma gaiola com um passarinho dentro, recebendo ali um alpiste, com a portinha aberta, e ele não voava, né? E tinha ali sempre o alpiste, e de repente, não sabendo que podia voar e conhecer um universo ali fora, né? Ter ganhos maiores, acessos melhores, ficava ali dentro. E eu me vi como aquele passarinho na gaiola. Eu comecei a me identificar com aquilo. Poxa, isso aí sou eu. Recebendo ali o meu salário de boa, sabe? Na minha vidinha, com aquelas mesmas pessoas, mesmas referências e tudo mais. Então, eu percebi que eu poderia ter uma vida muito mais próspera do que a que eu tinha. E foi aí que eu tive visão. E quando você tem visão, o Flávio sempre diz, né? Visão vale mais que poder. Quando você tem a visão, você enxerga além, sabe? Porque aí, inclusive, coincidiu justamente de lá em 2020, né? Na época ali que eu estava seguindo ele, o Flávio fez o post do processo seletivo, né, para trabalhar, inclusive como era o lançamento da WSP, ele fez o post lá chamando a galera para ser treinada na área de vendas e fazer uma renda extra. Isso, com ele, tendo acesso ao cara do livro que eu estava admirando demais, sabe? Inclusive tendo acesso direto à fonte, né? Porque o Flávio desceu nesse nível justamente também porque estava um caos da pandemia, né, para salvar todas as empresas, enfim, ele conta essa história. Então, eu quis muito ter acesso, eu não sabia ainda onde ia dar, mas eu quis ter esse acesso. E aí as pessoas, e foi aí quando eu fui fazendo essa transição, sabe? Só para conectar aqui com a pergunta que eu tenho, você passa no processo seletivo, é aprovada, mas continua dentro do concurso público e foi conciliando, certo? Uhum. Então, conte Isso. Como você conciliava isso dentro do concurso público e o trabalho na área de vendas, que você estava se desafiando a aprender e executar, e como que foi o ponto de virada, quando você decidiu sair? Uhum. Então, eu estava conciliando normalmente com o meu concurso público, né? Chega um momento que você tem que tomar uma decisão.
Eu percebi, então, que eu tive essa visão e às vezes as pessoas, elas perguntam, né? Como você teve coragem de sair de um concurso público? E eu sempre digo, não é coragem, né? Foi a visão, porque quanto maior a sua visão, menos coragem você precisa para tomar certas decisões. Então, eu fui encorpando aquela ideia, né? Eu fui tendo esses acessos e eu estabeleci um critério. Né? Então, quando eu ganhasse mais do que no meu concurso público, eu já estaria, digamos assim, segura, né? Para sair, e foi aí que... E também... Quanto tempo demorou isso para você começar a ganhar mais do que você... Com vendas, uma coisa nova que você estava aprendendo, que você não tinha experiência, inclusive, pelo que eu sei, você não trabalhou na área de vendas antes. Quanto tempo demorou para que os seus ganhos na área de vendas superasse e você tomasse a decisão de sair do concurso público, pedir sua exoneração? Foram alguns meses, Diego. Foi quando eu cheguei ao Black. Black é equivalente... o equivalente a um gerente comercial aqui dentro do nosso plano de carreira, né? Dentro do canal de vendedores externos, onde a Letícia faz parte, que é a WSP. A gente tem uma nomenclatura que a equivalência de um supervisor é um agente Gold. A equivalência de um agente Black é um gerente. A gente já falou isso muitas vezes, mas só para fazer o contexto aqui para quem está nos assistindo pela primeira vez. Quando você chega nessa etapa, você já tem uma demanda maior, né? Da questão da liderança, de ter que também liderar outras pessoas, né? Antes era só sua produção individual e agora também tinha que trabalhar com outras pessoas. Então, querendo ou não, já não dava tanto de conciliar. E eu já estava ganhando muito mais. Eu percebi, sabe aquela pirâmide da média mensal da renda, né, do brasileiro? Eu, como Black, na fase de Black, ainda não era franqueada, já estava no topo daquela pirâmide, de 1% da população brasileira que ganhava mais de 20 mil no mês. Então, você já estava ganhando em meses, antes de completar um ano, uma pessoa que nunca tinha vendido, começa a ganhar mais de 20 mil por mês, é isso? Isso mesmo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa relacionada a isso. Você era concursada pública, engenheira de formação, nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha liderado pessoas, ou já tinha? Não. E entra num projeto, até então era um projeto, hoje é um canal de vendas, para aprender a vender. Começa a trilhar o plano de crescimento que é oferecido dentro desse projeto e passa a ganhar mais de 20 mil reais em meses de trabalho. Isso quer dizer que esse plano de crescimento é para qualquer pessoa? É para qualquer pessoa, mas é para qualquer um que quer. A gente sempre fala isso, né? Aquela pessoa que está disposta a pagar o preço. O que é o preço que tem que ser pago? É o preço de você plantar para depois colher. É o preço de você fazer renúncias, né? De você escolher justamente plantar naquele momento por um prazo e depois colher. É esse preço, é um preço de, às vezes, você ter sacrifícios, inclusive na sua família, ter combinados em casa, deixar de fazer as coisas que te dão prazer, que você gosta, né, num período, para justamente você alcançar aquilo que você mais deseja, né? Então, muitas pessoas, inclusive, elas falam isso, eu quero o prêmio. Todo mundo quer o prêmio, né? Mas quem quer pagar o preço? Então, vou entrar numa profundidade em cima disso aqui. Quais foram suas renúncias e sacrifícios que você fez para você atingir esse objetivo? Quais foram os combinados? Quem foi impactado com isso? Eu acho que quem mais é impactado é quem está ali no nosso círculo, né? As pessoas mais próximas. Por isso que é tão forte quando você se toca que quem vence quando você vence junto, mas também quem perde quando você perde, né? Então, teve combinados em casa, né? Inclusive, saídas, aniversários, coisas que aqui a nossa meta é semanal, né? A nossa semana comercial é na semana, 7 dias. Então, muitas vezes eu estava lá plantando no final de semana, no sábado e no domingo. Eu estava renunciando coisas, compromissos e para vender. Pra ligar com o cliente. Como as pessoas à sua volta enxergavam isso? Pô, Letícia, festa da família, aniversário, você não vai? Pô, vamos sair. Sabe o que é interessante? Porque eu entendo que as pessoas, nem todo mundo vai ter esse acolhimento, né? Nem todo mundo vai ter esse suporte. No meu caso, eu acredito muito, Diego, que quando você é uma pessoa posicionada, isso meio que tá na sua frequência, entendeu? As pessoas, elas respeitam, elas vão até aquele ponto.
Então, eu tive, na verdade, suporte, sabe? Eu tive, assim, pessoas falando, nossa, que bacana. Ninguém, pelo menos, atrapalhava. Sabe aquela coisa, se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha? Então, pelo menos, não atrapalhavam. Elas entendiam e eu explicava isso, ó, é por um prazo, então coloca um prazo. Eu acho que o defeito, né, das pessoas é não estabelecer combinados e não colocar prazo, né? Então, eu coloquei um prazo para aquilo. Em 1 ano e meio, eu me tornei franqueada. Então, eu vou conciliar até certo ponto e desse ponto em diante eu vou me dedicar, vou trabalhar todos os dias. Então, antes, no meu concurso público, eu trabalhava quando dava e nos finais de semana, 10 horas no sábado, 10 horas no domingo, por exemplo. Entendeu? E eu entendi que precisava ser pago esse preço para você ter o sucesso. Porque... E muitas vezes as pessoas que estão à volta não vão entender, né? Porque por mais que você, com o seu posicionamento, as pessoas respeitavam isso, tem gente que não entende. Tem gente que está nos assistindo agora que às vezes tem um projeto, tem uma ideia, tem um sonho e as pessoas à volta não entendem. Por quê? Porque é o que você falou sobre a questão da visão. Às vezes a pessoa não tem visão, ela não tem referências, ela não está entendendo o que você está entendendo ou o que você está enxergando, ela não está vendo o que você está enxergando. E nisso entra essa necessidade de você se posicionar, de tomar a decisão de continuar lutando pelo seu próprio objetivo. Porque muitas vezes tem pessoas que te amam, inclusive, que estão à sua volta, que numa ação de tentar te proteger de uma frustração ou de algo que elas não conheçam, elas tentam te tirar do caminho que você está seguindo. Então isso é importantíssimo, esse posicionamento que você falou, porque se você está decidido a atingir algo, se você está decidido a realizar um sonho, você tem que dizer não para algumas pessoas, inclusive. E até isso é uma venda, né, Diego? É você vender a visão, aquilo que as pessoas não estão enxergando ainda. É você vender o projeto primeiro aqui, para depois. Se você é capaz de vender para o teu cliente, sei lá, para uma empresa, por que não para as pessoas que você ama, né? Eles têm que comprar isso com você. A primeira equipe vem dentro de casa. Bom, Letícia, bacana. Esse papo é um papo bem profundo em relação às pessoas que estão à nossa volta, quando nós estamos atrás de um objetivo. Agora, e as pessoas que estão trabalhando com a gente dentro desse objetivo? Aqui na WSP, dentro da sua posição, você lidera times de vendas. Quais são as características das pessoas que mais têm resultado dentro do seu time? Acho que a característica mais importante, na verdade, é ter ambição, é fome. Porque, inclusive, é a única coisa que a gente não consegue ensinar para alguém, né? A pessoa tá afim. Porque todo o resto, técnica, gestão das emoções, mentalidade, a gente tem uma agenda completa aqui para a pessoa, né? Para ela se desenvolver. E eu li um livro que se chama Implacável e eu percebi que as características que esse treinador diz no livro é exatamente o que a gente vive aqui. E em muitos lugares, né? Só deve mudar o nome. Mas esse livro é muito bacana porque ele é o treinador mental de grandes astros do basquete. O Michael Jordan, o Kobe Bryant. E ele só assinava esses contratos milionários se esses atletas se comprometessem a cumprir essas 3 coisas. Que é compareça, trabalhe duro e escute. Compareça, tenha coragem, se exponha, se desafie, trabalhe duro, execute, vá para a prática e escute. Esse é o maior tesouro que alguém pode ter, que é ter um coração ensinável. Então, eu acho que essas são as maiores características e habilidades para uma pessoa ter. E sabe de uma coisa, Diego? Eu acho que uma das perguntas que a gente tem que refletir, que eu acho que a gente perde o software de fábrica, né, lá da nossa infância, é o que você deixou de ser quando cresceu? Porque, para pensar, a teimosia de criança hoje é a persistência do adulto. Cadê a sua teimosia? Né? Cadê a sua persistência no que você quer cumprir? Uma criança não se abala com nãos. Aqui a gente lida direto com nãos. Vendas é isso, não a todo momento. É não para buscar o sim. Se a criança não consegue não com o pai, vai para a mãe, vai para o próximo, para o próximo, para o próximo. É exatamente isso que a gente tem que fazer, é ter leveza, é se divertir no processo, tudo que uma criança faz. Eu fui num evento em Floripa
E lá tinha um menininho, acho que de uns 10 anos. Nesse evento, ele me tocou e falou assim, você quer adoçar sua vida? Aí eu olhei e eu disse sim. Aí ele tirou assim, com um sonho de valsa ou com ouro branco? Sim ou sim? Né? Todo assim, espontâneo e tal. Eu falei, eu quero esse. E olha só, o que eu comprei do Cauã, o nome dele, foi justamente a conexão, aquele entusiasmo, carisma, sabe? Tudo que a gente precisa nas vendas. E aí o cara, o dono do evento, até chamou ele no palco e falou, e aí, Cauã? Gente, eu não imaginava que você fizesse isso assim, porque eu falei pra você por falar, sabe? E ele, com o coração ensinável dele, foi lá e fez, comprou, cobrou o dobro, né? E chamou o menino pro palco e ele assim, sabe, Diego, falando, mas é simples, olha a simplicidade aí, é simples, a gente só tem que fazer. Então é só não errar no óbvio. Bom, você disse que vendas, e é o que a gente fala muito aqui, né? Vendas é técnica, gestão das emoções e fome. E aqui eu vou ter que não concordar com você que a fome não pode ser ensinada. E eu quero sua opinião em relação a isso. Uhum. Quando a gente fala que a fome vem de fábrica, é óbvio, a pessoa tem que ter tem que querer mudar de vida. A pessoa não pode estar satisfeita. Acho que eu já até sei o que você vai falar. Em relação a onde ela mora, onde ela anda, o que ela come. E realmente é difícil você fazer uma pessoa, se a pessoa não é ambiciosa, se ela não tem vontade de crescer, dificilmente a gente consegue mudar isso dela, mas a gente consegue sim ensinar através de novas referências. Era isso. Porque às vezes a pessoa não tem uma ambição porque ela não teve acesso a pessoas que têm um patamar mais elevado que ela, pessoas que tragam realmente novas possibilidades. Eu mesmo, não lembro se eu contei aqui em algum momento ou não, mas eu tinha o sonho de conhecer o Japão, era o sonho desde a infância. Só que não era uma coisa que eu lutava, porque ninguém que eu conhecia tinha ido pro Japão. Eu não via uma possibilidade de ir pro Japão, porque eu vinha de família pobre. E, cara, seria um sonho impossível. Se é uma coisa que eu não acredito que eu possa alcançar, eu não lutava por aquilo. Quando eu venho para um ambiente onde eu tenho acesso a novas referências, eu volto a ter aquele sonho. E agora eu entendo que ele é possível de se realizar. E eu corro atrás e consegui realizar esse sonho. Mas você não acha que a gente consegue realmente, talvez não ensinar, mas aguçar a fome da pessoa? Aí você falou exatamente o que eu ia dizer. Porque a questão que a gente conversou antes era ensinar. A gente não ensina com uma técnica. Não tem 7 passos, sabe? Não tem um passo a passo para você seguir e pronto, tô mais ambicioso. É proporcionar acesso. É justamente você trazer essa pessoa para novas referências, como, por exemplo, um resort 5 estrelas incrível que nós temos a cada 4 meses, né, acesso a isso junto com o Flávio, outras pessoas de renome. Então, a gente tem que proporcionar para essas pessoas, inclusive nós também, para aumentar a nossa ambição, né, a gente acessar novas referências, para a gente também viver aquilo e eu quero isso também, eu quero viver como essa pessoa está vivendo. Sabe, eu quero sair dessa realidade que eu tô para ter muito mais. Então, tudo começa por aí. E, às vezes, a pessoa, ela pensa, não é para mim, né, porque eu não sou ambiciosa, mas cabe a você tomar essa decisão de se colocar, né, em ambientes, em contextos, em ferramentas que vão te levar a isso. Técnica a gente aprende, né, Diego? Gestão das emoções também aqui. Às vezes a pessoa acha, eu não sou extrovertida, comunicativa. Você também aprende. Tem uma pesquisa de Harvard que fala, que entrevistou mais de 1 milhão de executivos comerciais e eles viram que os 10% que performavam, que estavam no topo, tinham uma característica maior de introversão. Era o contrário, então não é sobre um falador experiente, né? É um perguntador profissional. Vendas é uma arte, né? É posicionamento. Então, tudo isso você vai aprendendo justamente praticando. É aquilo que o Caio Carneiro fala, né? Treinar não vende, mas vender treina. Dentro de tudo isso que você está falando, então, qual o perfil de pessoa que pode trabalhar com vendas? Quando eu falo com vendas, seja aqui na WSP, que é um excelente canal de formação de pessoas, mas trabalhando de forma geral, qual o perfil que uma empresa busca num vendedor? Sei que a gente já falou que as características, que é técnica, gestão das emoções e fome, mas pensa nas pessoas que nós temos aqui hoje na WSP. Que tipo de perfil que a gente encontra?
Nós temos todos os tipos de perfis aqui na WSP. É muito bacana, inclusive, ver isso, né? Que todo mundo que quer vai fazer acontecer. A gente tem, por exemplo, o Ian Salvador, que é um... Que já esteve aqui no podcast. Exatamente, que é um rapaz, hoje ele tá no Challenger, né? Tá quase chegando na franquia, é um cara inspirador para a plataforma inteira. Ele saiu da comunidade do Chapéu Mangueira, inclusive eu fui lá com ele também, tive essa oportunidade de visitar, de conhecer, e aquilo, inclusive, me causou um impacto, assim, grande, sabe? Em perceber o tanto que pessoas que saíram de lá rompem com a estatística, que são muito poucos, né? Que o Ian, por exemplo, rompeu a estatística, rompeu a tendência que seria a realidade da vida dele, né? E hoje ele ganha muito bem, ele vai se tornar um diretor aqui. A gente tem, por exemplo, a Andrine, que inclusive faz parte da minha equipe, a minha liderada, né? Colega de profissão, ela é arquiteta, e ela mesma diz que encontrou um pote de ouro no final do túnel, que ela não se identificava com o que ela estava vivendo ali, principalmente financeiramente, que trabalhava pra caramba, só que os ganhos não acompanhavam. Ela até fala que nas primeiras 3 semanas, né, já ganhou R$10 mil, o que não ganhou em meses na arquitetura, né? A gente tem, por exemplo, pessoas já formadas, né, como eu, também concursada, outras pessoas que tinham empresas, né, e quiseram vir para cá também pelo know-how, para ter nunca mais teve nada? um negócio. Tem gente que nunca teve nada, que nunca teve oportunidade, que não tem faculdade? Que não teve faculdade. A própria Tayana, né? A Tayana é uma franqueada hoje, bem sucedida aqui na empresa também. Ela vendia brigadeiro, ela aposentou os pais dela, taxistas, com esse trabalho aqui na WSP, não chegou a se formar, e é uma pessoa hoje que, inclusive, tem outros braços, né, que está indo para presencial também. Logo, logo nós vamos conversar com a Tayana aqui também. Então a gente tem vários perfis aqui. E Letícia, dentro de toda essa multipluralidade, nem sei falar essa palavra, mas diante dessa diversificação de perfis, a gente encontra, como você falou, né, e obviamente eu provoquei essa pergunta para mostrar para as pessoas que a área de vendas ela é democrática, ela é realmente para qualquer um que queira, como você bem disse. Dentro de tudo isso, quando você enxerga uma pessoa que está insatisfeita, que está ali frustrada com o trabalho, que às vezes nunca teve uma oportunidade, o que passa na sua cabeça? Em que sentido? No sentido de, cara, será que essa pessoa, se ela realmente... Você consegue enxergar ou você acredita nisso, que uma pessoa que esteja nessa situação, ela pode mudar a vida dela através da área de vendas? Com certeza absoluta, porque eu vi diante dos meus olhos pessoas como o Ian Salvador que eu falei, que saíram de uma realidade totalmente desfavorável e venceram, né? Hoje estão morando, inclusive, no melhor bairro, né, de Sorocaba, juntamente conosco, franqueados, né? Ali a gente está de igual para igual e se ajudando. Então, é completamente possível. Letícia, dentro da área de vendas, normalmente a gente pega pessoas sem experiência aqui, como você disse, pessoas que às vezes não têm uma área de formação específica, que nunca trabalhou na área de vendas. Quando a pessoa realmente se entrega para o processo, quais habilidades ela desenvolve? É incrível perceber a linha do tempo, né, do agente que chega para nós cru e como ele sai, né, principalmente quando chega a franquia. A comunicação da pessoa melhora demais aqui, né? Ela tem outras habilidades, ela chega para nós e tem todo um cuidado, né? Uma conexão que a gente tem com aquele novo agente, de entender os motivos dele, pelos quais ele vai trilhar aqui o plano de carreira, né, da WSP. Ele se desenvolver profissionalmente, conquistar também acessos e referências, que é muito importante para ele também se movimentar, né, e ter novas ambições aqui. Que a gente proporciona no nosso ecossistema, né, como, por exemplo, o resort. Então, a pessoa, ela chega do zero e ela sai um baita profissional, um vendedor profissional, né? Ele aprende sobre posicionamento, porque ou você se posiciona ou você é posicionado,
né, pelo teu cliente, pela vida, pelos teus pais, pela sociedade, por qualquer pessoa. Então é bacana que aqui é um campo de batalha, é um treinamento real, porque não só na questão das vendas, né, mas também da sua vida pessoal, das decisões que você toma. Então a pessoa, ela sai com um salário, ela tem aqui, Diego, um salário muito maior do que todos os outros, que é o salário emocional. Aqui ela tem um senso de pertencimento, como eu tenho, né? De você ser muito valorizado. Aqui é um ambiente totalmente meritocrático, né? Que só depende de você para dar certo aqui, dos seus resultados, de você ampliar também as suas referências, de não ter favoritismo, de você ser protagonista da sua própria história, porque é muito normal quando alguém chega de uma atmosfera diferente dessa do empreendedorismo, que ela chegue às vezes muito carregada com um vitimismo. É muito comum, né? Então, não cabem esses dois papéis de protagonista e de vitimista numa mesma pessoa. Os vitimistas, eles jogam a culpa nos outros, né? No sistema, na sociedade. Os protagonistas, eles tomam a rédea, tomam o controle e têm o controle dos seus resultados, né? Então, a pessoa, ela sai protagonista da própria história. Ela tem um sucesso individual que propaga para o coletivo. Dentro desse desenvolvimento pessoal, e obviamente eu poderia citar aqui de forma um pouco mais simples também, de tudo isso que você falou, além de toda essa conquista de protagonismo, a questão da melhora na comunicação, na oratória, técnicas de negociações, poder de persuasão, liderança. Mas tudo isso acontece para a pessoa que realmente se entrega para esse processo. O que diferencia a área de vendas das outras áreas? Por que a área de vendas traz toda essa evolução como pessoa e como profissional e a gente não vê essa velocidade de evolução em outras áreas? Como você definiria isso? Em outras áreas, em outras empresas? Em outras empresas, em outras áreas. Por exemplo, por que um vendedor se desenvolve numa velocidade mais rápida que um administrador, por exemplo? Eu falo porque eu sou formado em administração. Trabalhei na área administrativa do Grupo Carrefour por muitos anos, né, como já contei minha história, e eu considero que eu evoluí muito na área comercial, muito mais rápido do que na área administrativa. Na sua visão, o que diferencia essa evolução? Me fala o que você acha. Bom, na minha visão, é essa questão de você tomar muito não, principalmente, porque isso te molda, isso vai te fortalecendo. Segundo, vendas, querendo ou não, por mais que a gente lida com seres humanos e cada pessoa é um universo em particular, é uma forma de repetir, é repetição. Porque a gente toma muito não, vai pro próximo, toma não, vai pro próximo. A gente repete. E isso vai criando ali uma casca, isso vai melhorando a sua comunicação, porque você vai fazendo tantas e tantas vezes aquilo que faz com que você se torne especialista naquilo. Então, minha visão de forma bem simplista seria isso. Sim, bacana. Eu vou trazer mais um lado, então, assim, racional. O que eles têm em mãos para justamente acelerar o processo, né? Por exemplo, aqui nós temos um plano de carreira muito bacana. Um plano de carreira totalmente pensado, inclusive direto pelo próprio Flávio, em que a pessoa rapidamente ela consegue bater as metas e chegar a menos de um ano, inclusive, na franquia, né? Como nós temos já esses casos. Eu cheguei, por exemplo, em 1 ano e meio. Nós temos, Diego, uma ótima remuneração. Financeiro também incentiva a pessoa, né? Também acelera o processo dela. E, assim, é rápido que ela consegue ganhar, né? Essa remuneração é diferente do que todas as outras no mercado. Por exemplo, aqui a gente já começa com 10%. Por aí, é menos de 5%, né? Outro fator é a ambiência. A pessoa, ela se sente pertencente, valorizada, reconhecida nesse lugar. Então, isso também favorece a questão da meritocracia e da liberdade, que eu acho que é um estilo de vida que muita gente quer ter. Então, são um conjunto de fatores que acaba favorecendo a pessoa a acelerar e a usar esse caminho aqui para os objetivos dela. Você falou de liberdade, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas se você pudesse descrever a cultura da WSP em uma frase, como você descreveria? Só depende de você. Só depende de você. Então aqui realmente o protagonismo é levado a sério. Protagonismo na veia. Muito bom.
Bom, você falou aí sobre liberdade, a gente fala bastante sobre liberdade na WSP, e eu sei que você particularmente preza muito por isso, né? O que é liberdade para você hoje? Liberdade, para mim, é um poder. É um poder de escolha. Acho que de todas as liberdades, né, que a gente sabe, liberdade geográfica, de tempo, liberdade financeira, a maior delas, para mim, é liberdade de escolha. É de você poder escolher, independente da condição ou da realidade que você tá. De você poder escolher, por exemplo, sei lá, ir para as Maldivas, mas também ir para um parque ali com a tua família, que você enxerga valor nisso e quer, de você ter a liberdade de comprar uma bolsa da Chanel ou da feirinha ali, porque você gostou de comprar um Patek Philippe ou um Rolex ou um relógio ali, bem tranquilão, né? Seiko Porque não pode, você né? gostou. Hã? O Seiko não pode, né? Porque você gostou, entende, Diego? Não porque o seu financeiro, o seu bolso te limita. Não porque a sua mentalidade escassa te limita, né? Não porque você está ali amarrado, apertado numa caixa, né? Mas porque você conquistou essa liberdade. É o que eu mais valorizo, inclusive, né? Liberdade de tempo, por exemplo, que nós temos aqui, gente, de trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora, né? De eu ter, por exemplo, uma folga numa segunda-feira, né, que toda a manada tá ali trabalhando e numa quarta, numa sexta, qualquer dia da semana, e trabalhar no final de semana, por exemplo, essa inversão, essas escolhas que eu posso ter, isso para mim é liberdade. Muito bacana, Letícia. Estamos partindo para o encerramento aqui da entrevista com você. Foi muito bacana conhecer seu pensamento sobre muitas coisas aqui, mas eu quero aprofundar um pouco mais numa pergunta talvez filosófica. O que é sucesso para você hoje, Letícia? Sucesso para mim, já que a gente está indo para essa linha filosófica, né? Mas eu tenho algumas definições de sucesso, sabe? Que eu aprendi aqui ao longo da jornada. Sucesso para mim, em primeiro lugar, é paz. Isso nunca mudou. É você ter paz em qualquer... Inclusive, é sempre base das minhas decisões, né? Eu ter paz, se te custa a sua paz, não vale a pena. Então, sucesso para mim é ter paz. Se a paz para você é empreender, é tomar riscos, né? É viver nesse mundo emocional aí de altos e baixos, tá tudo certo. Se a sua paz, se o seu propósito, se o seu sucesso é você salvar vidas, né? Ser um médico, tratar pessoas, tá ótimo. Se o seu sucesso é sobre você fazer projetos, né? Você tá bem com isso, porque você escolheu, né? Então, tá tudo certo também. Sucesso, como a gente também falou no início, é um alinhamento de paz com o momento presente. Sucesso é individual, isso é algo muito forte que eu aprendi com o Flávio, né? O seu sucesso não está no coletivo, porque quando você coletiva, você absorve não só a motivação da coletividade, mas também a mediocridade da coletividade, né? Então, o seu sucesso tem que ser individual e não coletivo. O sucesso é proporcional à sua coragem. Então, tenha coragem. Quanto mais coragem você tiver, mais sucesso você vai ter. E sucesso é um eterno recomeçar. Porque muitas vezes, para as pessoas, né, você estar recomeçando é algo ruim, significa fracasso. E não é, porque de fracasso em fracasso que você constrói justamente esse sucesso, né? Então, sempre você vai recomeçar relacionamentos, trabalho, uma nova empresa, um novo lugar, mudanças, faz parte, né, do seu sucesso. O Flávio recomeçou várias vezes, eu também na minha vida. Então, as pessoas assimilam muito a fracasso, e não é. Pelo menos você tentou, você está tentando, né? E as pessoas, elas não planejam fracassar. Elas fracassam porque elas não se planejam. É simples assim. Então, o sucesso, ele tem uma rota, ele tem um caminho. O sucesso tem cheiro, tem rastro, né? Tem pessoas qualificadas para te ajudar nesse seu propósito. Então, decida e sustente essa decisão rumo ao seu sucesso. Muito bem, partindo para o final aqui de toda essa conversa inspiradora aqui com a Letícia Nonato. E eu vou deixar o espaço aberto para você dar um recado para a galera.
fala uma mensagem, o que tocar no seu coração? Tudo que você quer está do outro lado do medo. Muitas vezes você não alcança o patamar que você quer chegar porque você tem medo, porque você tem receio, porque você não avança e você não segue em frente. Mas você tem que entender que a diferença, a distância, na verdade, entre o ponto A, onde você está, e o ponto B, onde você quer chegar, é o tempo. Essa é a distância. E nesse tempo, nesse delta T, você tem que ter paciência, tem que persistir no caminho e acreditar. Tem um filme, inclusive, que eu recomendo, o Inexplicável, que fala sobre não acreditar é tão louco quanto acreditar. Então, se dá o mesmo trabalho, foque em acreditar. Foque que você vai conseguir em acreditar em você, acreditar nas pessoas ao seu redor, na sua liderança, acreditar no seu propósito, no seu objetivo que você quer alcançar. Nunca duvide daquilo que você tinha certeza quando você estava em alta, porque na baixa ninguém é de confiança. Queira mais, deseje mais, afinal ninguém luta por aquilo que não deseja, né? Então, busque por algo melhor, né? Não se contente com pouco, só em molhar ali os pezinhos na beira da praia. Se você tem um oceano inteiro para você mergulhar e entrar de cabeça, aumente as suas referências, se entrega, se ponha em mesas maiores, porque acho que a vida é feita de escolhas, né? E uma das escolhas mais importantes que você tem que fazer é quais mesas você vai sentar. Porque essas mesas são sobre com quem você vai trilhar essa jornada, as tomadas de decisões, com quem você vai caminhar, quem você dá ouvidos para conseguir o que você quer. Então, se ponha em mesas maiores, tá? Essas mesas que você tem sentado te aproximam ou te afastam do futuro que você quer construir? Então, seja essa pessoa, seja raro. Muito bom, excelente mensagem, Letícia, te agradecer mais uma vez pela sua participação. Obrigada. E para você que nos assiste ou que nos ouve nas plataformas de áudio aí, nas plataformas digitais, não esquece de seguir o nosso canal, @WiserSalesPlatform, nossa plataforma de vendas, onde a gente faz processo seletivo. Se você quer mudar a sua vida através da área de vendas, a gente tem uma oportunidade para você. Então, próxima semana estaremos com um novo convidado, trazendo mais histórias de inspirações. Um beijo para vocês e tchau.